para ele fazer o trabalho dele, e como podem ver, estou de novo bem acompanhado, e isto porque, como podem ver também, Vítor Sousa está de regresso ao 16 Válvulas, ele aceitou o meu convite, no fundo o meu desafio, para nos vir falar um pouco de uma das competições que terminou há poucas horas, nem falamos em dias, falamos em horas. Isto é, estamos a falar da Fórmula E no seu primeiro ano já como classe, podemos dizer, mundial, regulamentada já pela Federação, e, portanto, há mesmo, nesta altura, um campeão do mundo. O último campeão não do mundo foi mesmo António Félix da Costa. As cores portuguesas, há um ano atrás, estavam a comemorar a conquista de um título, que não acontece este ano, mas melhor do que eu, o Vítor, foi por isso que eu o convidei. Não vou estar eu sozinho aqui a falar, o Vítor foi convidado para nos falar precisamente desta, que foi mais uma excelente temporada de promoção da Fórmula E. Por isso, sem mais demoras, Vítor, diz-me, qual é o teu balanço, assim, em poucas palavras, para depois entrarmos em mais detalhes, o que é que achaste desta temporada, que estava a tentar lembrar-me de cor, é a sétima temporada da Fórmula E. Ok. Então, bem-vindo. Olá, Gonçalo, boa tarde a todos. Bom, foi uma temporada, podemos dizer, bastante animada em termos de competição, com muitos altos e baixos, com algumas circunstâncias um pouco exóticas até no desenvolvimento da temporada. Em algumas corridas tivemos alguns momentos um pouco estranhos, um pouco bizarros, mas acabou por ser uma temporada bastante equilibrada do ponto de vista competitivo, e esse é, no fundo, o principal objetivo dos organizadores da Fórmula E, fazerem com que a incerteza, a competitividade, a dúvida relativamente a quem vai ganhar os títulos se mantenha até às últimas provas. Neste ano aconteceu mesmo até à última corrida da temporada, nesta segunda prova da jornada dupla de Berlim, corrida naquele fantástico cenário. Há quem não goste, mas eu adoro aquele cenário do Tempelhof, o antigo aeroporto da cidade de Berlim. A verdade é que fica no ar uma janela para reflexão relativamente àquilo que é a Fórmula E hoje em dia. A verdade é que, se nós nas duas últimas temporadas tivemos envolvimento de muitos construtores e nomes de grande peso na indústria automóvel, como é o caso dos 4 grandes alemães, a Audi, a Porsche, a Mercedes e a BMW, para além de nomes que já estavam e que vinham de trás, como a Jaguar, por exemplo, que está envolvida neste campeonato há bastante tempo, mas também a DS, enfim, nomes com grande peso em termos de indústria automóvel, todos eles estavam presentes na Fórmula E, e este ano BMW e Audi vão sair já se sabe, enquanto formações oficiais. No caso da estrutura da BMW, irá continuar, a equipa Andretti vai continuar na próxima temporada, até já fechou contrato com um dos seus pilotos, o Jake Dennis, mas a Audi vai sair. A Mercedes, soube-se ontem, quase de certeza vai sair no final de 2022, mas no outro ano, no final de 2022, no final da temporada 8, portanto já não se compromete com a geração 3 do monolugar da Fórmula E, e estas questões... Mas temos, deixa-me interromper só, Vitor, só me força. lembrar, temos uma entrada de uma equipa entretanto, porque a McLaren já se comprometeu a vir para esta Fórmula E. Sim, aquilo que se está a perspectivar no futuro imediato para a Fórmula E é de continuar a ser uma competição bastante equilibrada, com muitas equipas envolvidas, apesar da saída destes pesos pesados, e com os chamados, a expressão pode ser um bocadinho depreciativa, construtores de segunda linha ou marcas de segunda linha a estarem presentes e a fazerem todo o desenvolvimento tecnológico, muitas vezes também, tal como aconteceu no passado, em alguns momentos, com o apoio mais ou menos dissimulado de alguns grandes construtores. Mas a verdade é que tocou-se aqui num ponto, tocou-se aqui numa ferida que a Fórmula E revelou este ano e que tem a ver com o seguinte: este grande equilíbrio que se verifica em termos competitivos, esta grande dúvida que se mantém até ao final do campeonato relativamente àquilo que é o seu desfecho, estes resultados aleatórios em que toda a gente pode ganhar, efetivamente, em que o último da primeira corrida pode vir a ser campeão, em que o campeonato dá muitas cambalhotas e vira a classificação muitas vezes, em que pilotos que estão classificados na 13ª, 15ª, 11ª posições podem, no final de uma jornada dupla, saltar para a frente do campeonato. Isto é fantástico em termos de competitividade, incerteza, indefinição. O público gosta, cria espetáculo,
cria conteúdo televisivo, mas os grandes construtores que investem muito dinheiro, ou que investem algum dinheiro, para estarem presentes e para estarem na defesa do seu nome, isto também é muito importante, há a componente tecnológica, mas há também a componente de marca, que estas marcas têm que estas empresas têm que defender e pela qual têm que lutar. Eles colocam o dinheiro, eles contratam os pilotos, eles fazem o investimento e depois tudo isto pode não ser traduzido em resultados apenas e só porque determinados aspectos do regulamento permitem que o nivelamento seja feito por baixo, ou seja, que os menos poderosos possam ter os menos, aqueles que não investem tanto, aqueles que não desenvolvem tanto, aqueles que não vão comprar os melhores pilotos, possam também lutar pela vitória. Isto no plano teórico é fantástico, e no papel, e do ponto de vista do espetáculo, e do ponto de vista do desporto até. É bom que os regulamentos desportivos possam equilibrar de modo a que toda a gente tenha possibilidades iguais para lutar pela vitória. No entanto, este nivelamento é feito por baixo. E é feito para que aqueles que não investem tanto possam estar na frente também e possam lutar pelo título. É fantástico do ponto de vista, lá está, do espetáculo, do conteúdo televisivo. É menos fantástico do ponto de vista das grandes marcas que fazem grandes investimentos e começam a ponderar, não é? Começam a ponderar. Porque é que vou pôr tanto dinheiro? Porque não vêm traduzidos em resultados os seus grandes investimentos. Ora, isto tem a ver, sobretudo, com o aspecto da qualificação. Como é que é feita a qualificação para a Fórmula E? Estamos a falar para pessoas entendidas, sabem certamente que há normalmente treinos livres e depois há uma qualificação que é feita na base de grupos. E o primeiro grupo que vai para a pista, sempre na fase da qualificação, é o grupo que reúne, neste caso, nesta temporada 7, porque o número de pilotos assim o permitia, os 6 primeiros pilotos do campeonato. E assim sucessivamente. Os 6 a seguir vão no grupo 2, os 6 a seguir vão no grupo 3, os últimos classificados vão no grupo 4. E são normalmente os primeiros classificados do campeonato, aqueles que apanham a pista em piores condições, mais fria, com menos borracha, com mais lixo, com mais sujidade. E os do grupo 4, que são os últimos da classificação, são aqueles que apanham a pista em melhores condições. Em melhores condições. Isto é fantástico. Ou seja, há aqui um fator de equilíbrio fantástico que aproxima os últimos dos primeiros e, aparentemente, está toda a gente no mesmo patamar. Mas lá está. A componente aleatória, quase de lotaria, que este formato de qualificação tem introduzido no campeonato, quando as coisas começaram a aquecer, com muita gente presente, com muitas marcas presentes, estas questões foram-se levantando ao longo da temporada e, creio eu, estarão na base de algum abandono por parte destas marcas que vemos agora. Bom, mas este é um aspecto é só um aspecto do campeonato. Há outros aspectos que ficaram bem evidentes este ano e que têm que ser revistos do ponto de vista regulamentar. Desde logo este último episódio do Lucas Di Grassi em Londres, ou da Audi, foi com o Lucas, podia ter sido com o René, ultrapassar a caravana por uma ida pelo pit lane, devia ser penalizador, não é? Normalmente é penalizador e não o contrário. Ora, isto é uma jogada legal, só correu mal porque no piso do interior do Excel, onde a pista foi montada na parte indoor, aquele piso é um piso muito polido, é um piso muito escorregadio, e quando o Lucas travou em frente à sua box, tal como mandou o regulamento, as rodas traseiras ficaram a patinar e havia sensores que diziam que o carro não se tinha imobilizado. Deixou a parar por completo. Portanto, ele foi desclassificado por causa disso. Mas lá está, uma jogada pode ser inteligente, ou pode ser uma jogada de esperteza, legal, mas que vem subverter também o espírito esportivo da coisa. Portanto, pode ser legal, mas não é moral, lá está. E depois, a questão que aconteceu em Valência, na primeira jornada, na primeira corrida de Valência, no circuito Ricardo Tormo, em que toda a gente ficou sem energia nas baterias para concluir a corrida, que afinal teve mais uma volta por algumas distrações, e tudo isto veio levantar algumas questões. Uma má publicidade. Veio trazer má publicidade à Fórmula E, contrariando um pouco aquilo que era um crescendo de entusiasmo e um crescendo de mediatização e de atenção sobre o campeonato, que, por exemplo, na temporada anterior, na temporada 6, conseguiu concluir
de uma forma absolutamente brilhante, com aquela última jornada em Berlim também, no Tempelhof, com 6 corridas em 3 pistas diferentes em apenas 9 dias. Foi talvez a disciplina que melhor soube dar a volta às consequências da pandemia no seu calendário. E este ano as coisas já abanaram aqui um bocadinho em termos de prestígio da Fórmula E. Mas enfim, penso que a temporada 8 poderá ser de novo uma temporada muito interessante. Há aí muita coisa em aberto ainda, há muitos lugares por preencher, não se sabe exatamente quem vai para onde, os pilotos que saem, os pilotos que ficam, enfim, tudo isso está ainda muito em aberto. Muito bem. Vítor, e o que tens a dizer da performance do campeão, que no fundo foi o último, ainda não campeão do mundo, reconhecido pela FIA, o António Félix da Costa? Como é que viste a performance ao longo deste ano? Ele queixa-se daquilo que nós já vimos nos comunicados de imprensa, que foi a dificuldade da equipa em adaptar-se aos pneus. Terá sido talvez essa a principal causa de não conseguir revalidar ou conquistar um título. Há mais do que esse aspecto, quer-me parecer. Há aqui, aliás, uma série de circunstâncias que jogam em desfavor do António. A primeira tem a ver com o facto da DS Techeetah não ter conseguido ser tão competitiva quanto foi nas últimas temporadas. Recordo que o António foi campeão na temporada 6, o Jerick Vergne tinha sido campeão nas 2 anteriores. E a equipa tinha sido campeã não na primeira temporada em que o Jerick Vergne foi campeão, mas na outra a seguir e na temporada em que o António foi campeão. Portanto, era claramente a força dominadora deste campeonato. E parecia ser também, parecia que viesse a ser também na temporada 7. Isso, no entanto, não aconteceu. A equipa não conseguiu o equilíbrio necessário para que o carro fosse competitivo. Repara que os 3 últimos campeões da Fórmula E, ou seja, o Jerick Vergne 2 vezes e o António Félix da Costa uma vez, na temporada 7, ou seja, este ano vencem apenas uma corrida cada um, e isto é... E de forma brilhante para o lado do António, de forma brilhante no Mónaco. Sem dúvida, sim, sem dúvida. A vitória do Mónaco, do António, já lá chegamos, é uma grande vitória, é uma grande exibição e uma performance fantástica por parte do piloto português. Mas o piloto campeão da temporada vencer apenas uma corrida e o único bicampeão desta disciplina vencer apenas uma corrida é de facto algo que não esperaríamos quando o campeonato começou. Por outro lado, ao António, apetece dizer, aconteceu-lhe quase tudo. Em Puebla, aquela circunstância de a publicidade que tinha sido arrancada, aquelas telas plásticas que estão coladas nos muros, tinham sido arrancadas por outros pilotos anteriormente, ficar na pista e aquilo ir colar-se ao carro do António e o carro começar a aquecer por todo lado e os travões começarem a deixar de ser eficazes e as baterias começarem a aquecer e ele acabar por se despistar, mais aquilo que o André Lotterer fez. Eu sou um grande admirador do André Lotterer, sobretudo porque sou um grande apaixonado de Le Mans, e o André Lotterer foi dos melhores pilotos que passaram pela pista de Le Mans nos últimos 20 anos, pelo menos. Sou um grande admirador dele, mas aquele bloqueio cerebral que ele teve quando atirou o António contra o muro das boxes do pit lane em Londres é absolutamente inusitado. E depois ontem o Lucas Di Grassi também, numa manobra absolutamente desnecessária e incompreensível. Enfim, agora tem que se sublinhar, o António esteve na luta até ao fim. Há uma coisa que eu admiro no António, que é a sua extrema motivação para nunca deitar a toalha ao chão, ao contrário de outros pilotos que este ano tiveram completamente uma sombra de si mesmos, nomeadamente Sebastián Buemi. O António foi lutador até ao final, quis estar na luta até ao final, esteve na luta até ao final. Há uma jogada estratégica muito mal feita por parte da DS Techeetah na corrida de sábado, em que trocam os pilotos da frente quando estes estão sob ataque dos Audi que vinham atrás em attack mode. Não soube gerir de forma correta o momento de ir à ativação do attack mode. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias à volta da temporada do António que acabam por condicioná-la. Temos que sublinhar, obviamente, a sua brilhante vitória neste primeiro I-Prix do Mónaco, corrido na versão grande do circuito, a versão que habitualmente é utilizada da Fórmula 1, com uma ligeira correção na zona da chicane do Porto, mas tudo o resto igual. Foi uma grande exibição, foi uma grande corrida, foi um brilhante desempenho por parte do António. Eu apetece-me dizer quase que aquela vitória no Mónaco valeu quase pelo título. Enfim, não é a mesma coisa, mas de facto ninguém se vai esquecer daquela vitória e daquela ultrapassagem ao Mitch Evans à chegada na última volta já dessa corrida. Muito bem. Vamos para a parte final então deste balanço, Vítor. Vou-te pedir aqui os top mais e o top menos
um piloto que tenha surpreendido pela positiva, um piloto que tenha, de facto, surpreendido pela negativa, se é que é possível, sem termos combinado, sem ter nada ali na linha vasta de cabeça. Estava à espera que me fizesse essa pergunta, portanto, ao que me lançasse esse desafio. Quero só recordar aqui que, em termos de marcas, a Mercedes e a BMW foram as marcas que venceram 3 corridas. A Mercedes acabou por conseguir o título, Jaguar, DS, Audi, Venturi conseguiram 2 vitórias e é um grande resultado por parte da Venturi. A Mahindra ganhou uma corrida. Tivemos 11 pilotos a vencer, 11 pilotos diferentes a vencer numa temporada que teve 15 corridas, e isto é um recorde em termos de Fórmula E. O Nick de Vries, que é um excelente campeão do mundo, provou que consegue aliar a rapidez a alguma estratégia, embora ontem as coisas estivessem quase a ponto de virem a correr mal, mas não por culpa dele. O Jake Dennis vence 2 corridas, o Sam Bird vence 2 corridas e o Lucas Di Grassi vence 2 corridas. Estes são talvez os pilotos que acabaram por se evidenciar um bocadinho mais nesta temporada, mas se me pedir só um nome, eu digo o nome de Jake Dennis. Rookie, primeira temporada de Fórmula E, tudo novo para ele, circuitos, ele já tinha feito testes de pré-temporada com o carro, portanto já mais ou menos sabia como é que aquilo funcionava, mas de resto tudo novo com ele, acaba por fazer uma grande temporada, uma temporada muito melhor do que a do seu companheiro de equipa Max Günther, que ainda assim vence uma corrida, mas o Jake Dennis vence 2, vence aquela corrida de Valência sozinho na frente, quando toda a gente dizia que em Valência não se podia andar sozinho na frente, a corrida inteira, ele conseguiu fazê-lo e depois vence também em Londres a sua corrida em casa e na temporada de rookie termina o campeonato na 3ª posição, atrás do De Vries, que foi campeão, e de um Eduardo Mortara, também muito inspirado nesta temporada, consegue uma vitória. Esse é, então, pela positiva, o piloto que eu queria destacar. Pela negativa, tenho que destacar Sébastien Buemi. Sébastien Buemi é um piloto muito rápido, tecnicamente muito eficaz, com uma enorme experiência desta Fórmula E, sabe tudo o que há para saber sobre a Fórmula E. Não terá tido o melhor carro? Não, mas Oliver Rowland também não teve, era seu companheiro de equipa. Outros pilotos nas outras equipas também não tiveram um carro muito colaborante. Eu acho que ao Sébastien Buemi, esta temporada, faltou sobretudo motivação. Era um corpo presente, mas um ânimo que não estava... A pensar nas 24 horas de Le Mans ou do Campeonato de Resistência WEC? Não sei, ele já nos anos anteriores esteve nos 2 palcos e sempre o vimos muito focado na Fórmula E, e este ano esteve completamente ausente. Eu diria que estes seriam, pois, então, os destaques em termos de pilotos, um pela positiva, outro pela negativa. Muito bem, para terminarmos então, o que esperas do próximo ano? Ainda não é o da Revolução, mas o que é que já estás à espera da próxima temporada? Que faltam 4 meses, porque o que eu vi já também daqui por 4 meses. Sim, a temporada 8 deverá começar ainda neste ano civil, portanto em 2021, e o calendário ainda está na sua forma definitiva por confirmar, até porque hoje em dia, com estas vagas sucessivas do Covid-19, nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer, quando e onde, portanto, esperemos que assim seja. Preciso de mais dados para avaliar aquilo que poderá ser a próxima temporada. Será uma temporada de transição. Acredito que cheguem novos pilotos, que alguns destes pilotos possam sair e que venham outros pilotos ocupar os seus lugares. Vamos ver. É, no fundo, uma temporada de transição, porque a temporada a seguir traz um novo carro mais potente, mais fantástico do ponto de vista técnico. E acredito, então, nessa altura estarão de novo reunidas as condições para que a Fórmula E possa também encontrar um novo disparar para a frente e voltar a conquistar o prestígio que eu acho que perdeu um bocadinho nesta temporada. Até porque se diz, e há força, é reforçado então esse rumor do Nick de Vries, o campeão, passar para a Fórmula 1 e ser piloto efetivo numa das equipas que estão na Fórmula 1 e podia abrir aqui uma vaga sem haver a atribuição do carro número 1. Mas temos tempo ainda para ouvir essas questões. Muito claro, bem, Vítor. E poderemos falar sobre isso lá mais para a frente. Vamos então fechar o dossiê Fórmula E, muito rapidamente, porque sei que tu já estás a entrar em estágio, mais concretamente quarta-feira, assumir a posição, neste caso, do campeonato que tu gostas muito, particularmente estamos a falar das 24 horas de Le Mans, chamamos de um campeonato porque é uma prova completamente diferente de todas as outras, com todo o misticismo que está por trás, e muito trabalho que te espera. Vítor, o que é que esperas nestes minutos finais desta nossa conversa? Vão ser muitas horas de transmissão no Eurosport, mais uma vez. A transmissão começa logo, o trabalho começa logo na terça-feira, com o João Carlos Costa e com o Ricardo Grilo. Eu juntar-me-ei na quarta-feira e depois no fim de semana vamos ter o Miguel Roriz também. Portanto, esta equipa vai estar a cobrir
tudo, treinos, corrida na íntegra, mais uma vez, com transmissão em direto e total no Eurosport 1, de amanhã até domingo. Contem connosco para saberem tudo sobre as 24 horas de Le Mans deste ano. Vai ser uma edição também muito especial, muito interessante e com grandes surpresas. Podem E é este ano que vão ganhar os Hypercar ou achas que o LMP2 pode vencer à geral devido a problemas de longevidade ou de juventude dos Hypercar? Sim. Muito bem, muito bem. Vai ser uma edição muito interessante. Vale a pena os ver. Os Hypercar vão ter, de certeza, problemas de fiabilidade, porque apesar de já terem feito provas, apesar de terem feito testes intensíssimos, Le Mans é Le Mans, é preciso fazer a corrida para realmente conseguir o resultado. Há o Alpine que corre sozinho contra os Toyota, corre sozinho, porque é só um, que tem uma forte possibilidade também de conseguir um bom resultado. Eu gostava muito que a Glickenhaus fizesse um grande resultado, mas acho difícil, por termos de fiabilidade. É a primeira vez que vão fazer as 24 horas de Le Mans. E depois, se tudo isto se baralhar, então temos ali os LMP2 na linha da frente e entre os LMP2 a luta vai ser intensíssima. Há muito boas formações, há muito boas equipas presentes e de faca afiada para conseguir um grande resultado. Vamos estar atentos ao 22, 32 e ao Porsche 47. Ao Porsche do Álvaro Parente, que eu agora também não me lembro do número de cor, que vai ter também uma palavra a dizer na classe GT Pro, embora não esteja num carro de fábrica, ou de uma das equipas de fábrica, está com uma formação muito competitiva e vai ter uma palavra a dizer também nessa luta. Por certo. É bom termos o Álvaro junto, de facto, aos dois animadores do ano passado. Sem dúvida, e três portugueses, o Filipe, o António e o Álvaro Parente, 3 portugueses em alemão, ficamos muito, muito contentes com isso e esperemos que eles tenham uma prova feliz, que lhes corra bem e que, se não ganharem, que cheguem ao fim, e que, se não chegarem ao fim, que se divirtam e que nos divirtam a nós também. Isso mesmo. Vítor, um abraço para ti, obrigado, continuação de bom trabalho e, mais uma vez, neste caso, o agradecimento pela oportunidade deste balanço da temporada, mais uma, a 7ª da Fórmula 1. Um grande abraço, Vítor, e obrigado. Um abraço. E até breve. Obrigado. Sempre ao dispor. Obrigado.